Nessa mesma definição, o segmento exame minucioso, exame minucioso, que sendo realizado por um especialista, é feito no corpo de uma pessoa morta. Poderia estar mais bem escrito da seguinte forma. Cara, então é o seguinte, a questão fala assim, olha, poderia estar mais bem escrito. Então não significa que as demais formas estejam erradas e tal, mas aquele que está melhor, mais bem escrito. Tudo bem? Então bora lá, vamos aqui. Sendo realizado por um especialista, exame minucioso no corpo de uma pessoa morta. Fica um pouco sem nexo e você vai perceber isso por quê? Porque quando a gente usa uma oração reduzida de gerúndio, a expectativa é que na sequência haja uma oração principal. E para haver uma oração principal, tem que haver um verbo conjugado em modo e tempo verbal. Exame minucioso no corpo de uma pessoa morta, exame minucioso, né? Aí quando eu colocar aqui, por exemplo, que é realizado, exame minucioso feito por alguém, alguma coisa assim, né? Para marcar que há uma ação verbal aqui, beleza? Mas não aconteceu isso. A mesma coisa acontece aqui, ó, exame minucioso sendo realizado no corpo de uma pessoa morta por um especialista. Quando a gente coloca o sendo realizado, uma oração reduzida de gerúndio, há a necessidade de colocar aqui uma oração principal, né? Pelo menos para a estrutura, né? Ela ficar bem desenvolvida, correto? Então isso, aí você lê, você nota que não dá coesão, né? Não dá coerência, não fica lógico. Exame minucioso sendo realizado, né? Continuando. Exame minucioso no corpo de uma pessoa morta sendo realizado por um especialista. Você está vendo só como é que a banca vai jogando isso? Olha, vai colocando oração reduzida de gerúndio, né? Olha, depois, antes. Está vendo só? Ok, vamos à frente. No corpo de uma pessoa morta, exame minucioso realizado por um especialista. Tá. Aí, olha só. Onde? No corpo de uma pessoa morta, exame minucioso realizado por um especialista. Opa, então nesse caso aqui houve uma antecipação de uma estrutura adverbial inicial, né? E aí, eu quero que você analise agora comigo a alternativa E. Se você percebeu aqui primeiro, olha, o sendo realizado, tá? Que é uma oração reduzida de gerúndio, necessitando de uma oração principal, e essa oração principal precisa de verbo conjugado em modo e tempo verbal, né? Então, a gente percebe isso na aula de orações subordinadas adverbiais, a gente fala bastante isso. Aí a gente entra agora na alternativa D e E. Se você for ver bem, olha, exame minucioso realizado por um especialista. Exame minucioso realizado por um especialista. Esse exame realizado por um especialista, ele é realizado onde? No corpo de uma pessoa morta. No corpo de uma pessoa morta, exame minucioso realizado por um especialista. Então, entre um e outro, qual você percebe que está mais bem escrito? Então, olha só, você tem uma estrutura adverbial, né? E essa estrutura adverbial, ela fica na porção final da oração, do sintagma, e por isso a alternativa E é a melhor. Então, a alternativa A, B e C, nós eliminamos porque oração subordinada reduzida de gerúndio, ela necessita de uma oração principal, que não aconteceu. Beleza? Depois, você percebe a alternativa D. Na alternativa D, e olha só, ela pede a mais bem escrita. Não significa que a alternativa D esteja errada, mas ele quer aquela que está mais bem escrita. Dessa estrutura mais bem escrita, a banca leva em consideração, né, a sintaxe de colocação. Então, essa estrutura adverbial ligada aqui a realizado. Tudo bem? Olha. Então, olha só, é um exame, esse exame é realizado por um especialista. E ele é realizado onde? No corpo de uma pessoa morta. Então, essa estrutura, até quando você lê, ela fica muito melhor, fica mais agradável, porque está numa estrutura, né? numa colocação natural dos termos. Então, é um exame minucioso. Esse exame ele é realizado por um especialista. E ele é realizado no corpo de uma pessoa morta. Por isso que soa melhor a alternativa E. Beleza? Só para você observar aí de novo. Isso não significa que a alternativa D, por exemplo, esteja errada. Não. É simplesmente aqui estilística. O que a banca quer aqui é estilística. Aquilo que soa melhor está mais bem escrito. Basicamente é isso. Tudo bem? E aí segue a ordem natural.